Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de Finanças Estratégicas da C2W. Hoje eu vou falar de um assunto bem importante que são as competências e os conhecimentos necessários para tomar decisões financeiras mais fundamentadas e que levem não somente à sobrevivência, mas à prosperidade dos negócios. Para isso, eu vou apresentar um mapa mental aqui de forma bem objetiva para poder vocês terem uma clareza do que acontece no mundo de hoje no que tange a negócios e finanças. Bom, quais são os principais problemas que acontecem hoje com as empresas? A visão empreendedora versus a visão financeira. O empreendedor, por características comportamentais, ele é arrojado, vê oportunidade em tudo, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo, só vê oportunidades, mas muitas das vezes não dá a devida atenção à parte financeira daquela oportunidade. Em contrapartida, quem tem uma visão somente financeira tem receio de riscos, né? Medos para poder fazer expansão e tudo, e muitas das vezes trava a empresa de um crescimento. Agora, o equilíbrio em uma pessoa e nos líderes e nos gestores de ter, além da visão e o comportamento empreendedor, mas também a visão e o comportamento financeiro, é o equilíbrio que vai fazer com que a empresa prospere com lucratividade e cresça dentro de um limite saudável. O outro ponto é o crescimento do faturamento versus a redução do dinheiro disponível. Eu converso com muitas pessoas, né, muitos líderes, empresários e tudo, e falam, poxa Luiz, o meu negócio cresceu, antes dava dinheiro e agora não dá dinheiro mais. Né? Antes eu estou trabalhando muito mais, o negócio crescendo, o risco muito maior. Para onde que vai esse dinheiro? Será que realmente é porque a empresa está com uma menor lucratividade ou porque a necessidade de capital de giro do negócio aumentou e com isso reduziu o dinheiro disponível, o caixa? Então, são pontos muito relevantes para poder saber. Eu cresço, mas para onde que está indo o meu dinheiro? Um outro ponto super relevante é vender e lucrar. Muitas empresas, né, querem aumentar drasticamente as vendas, o faturamento, só que muitas das vezes compromete o lado financeiro. E, em contrapartida, muitas das empresas focam muito só no lado financeiro, de aumentar muito a margem e, consequentemente, peca no volume de crescimento. Então, o equilíbrio e a visão em números entre o avanço de venda com as margens de contribuição é onde que vai possibilitar termos o ponto ótimo de precificação, e a gente vai ver isso mais para frente. Então, esses são os principais problemas enfrentados hoje em dia pelas empresas. E quais são os fatos que nós temos visualizado aí e o que acontece com as empresas? Isso é importante, gente. Toda decisão, tem impacto no desempenho financeiro do negócio. Seja uma decisão operacional, uma decisão estratégica, uma decisão de preço, uma decisão de contratação, de elaborar um relatório, toda decisão tem impacto no desempenho financeiro do negócio. Isso é fato. A maioria dos líderes tomam decisões sem fundamentação dos números. É aquele ponto, dados e intuição. Né? E a maioria, principalmente com comportamento empreendedores, tomam decisões muito mais somente na intuição. É importante a intuição? É de fundamental importância. Só que a intuição aliada a dados, ainda mais nesse mundo hoje, onde que dados é tudo, é o novo petróleo, é fundamental equilibrar a intuição e os dados. Muitos líderes têm o foco no curto prazo, comprometendo o médio e o longo prazo. Tá? Então foca para poder fazer lucratividade no curto prazo, porém não investe em marca, né, não investe em estruturação das bases sólidas da empresa e vai comprometer, consequentemente, o médio e o longo prazo. E vice-versa também. Né? Muitas empresas só focam na construção do médio e do longo, só que se não fizer o dia a dia e a rentabilidade no dia a dia, não tem dinheiro nem para poder construir o médio e o longo prazo. Esse é um fato. E agora é o seguinte, os indicadores financeiros é como se fosse um painel de bordo com a visão de curto, médio e longo prazo. Como todas as decisões têm impacto nas finanças,
O painel financeiro é o painel de bordo da sua empresa, onde por ali, se você souber ler e estruturar, você vai saber exatamente o que está acontecendo com a sua empresa a curto, médio e longo prazo. E a qualidade das estratégias e decisões tomadas pelos gestores. Então, isso é de fundamental importância. A finanças é um painel de bordo aonde que você, como se estivesse no avião, sabendo exatamente tudo o que está acontecendo com o seu negócio. Bom, com isso, a gente tem algumas tendências que está acontecendo, não é? Por quê? Principalmente nesse cenário de pandemia, onde as empresas ficaram totalmente expostas, uma tendência é ter uma proteção muito grande do caixa. Porque é o caixa que quebra a empresa, ele é o oxigênio da empresa. Se faltar o caixa, vai atrasar pagamentos e, consequentemente, entra num processo de degradação da empresa. A outra tendência, né, e necessidade até, é adequar a estrutura da empresa para retomar a lucratividade. Porque o caixa, você protegendo, você pode até ter prejuízo durante um determinado tempo, né, que você suporta. Só que esse prejuízo, uma hora ele vai chegar no caixa também. E a gente vai ver essa visão entre competência e financeiro para frente. Tá? Mas é o tempo de adequar a estrutura da empresa para retomar a lucratividade. E uma tendência muito forte é o investimento na capacitação e desenvolvimento de competências financeiras de todos os líderes, inclusive aqueles não financeiros. Então, todo CEO, empreendedor, os principais líderes, né, e todos os colaboradores, no nível adequado, vai ter que ter conhecimento sobre finanças para tomada de decisões mais assertivas para o negócio. E quais são as competências necessárias que a gente está estudando, né, e vendo as empresas avançarem com isso? Primeiro, uma visão sistêmica do negócio. Não adianta ter só uma visão ou de vendas, ou só de financeira, ou só de operação, é de ter uma visão sistêmica do negócio. Porque uma empresa não é uma parte, então ter uma visão sistêmica possibilita a prosperidade futura do negócio. A capacidade intuitiva e analítica. Não adianta só ter capacidade intuitiva, porque a empresa, a hora que chega num determinado ponto, só com a capacidade intuitiva, a probabilidade, em função das dores do crescimento dela não ser tão lucrativa ou até não sobreviver, são altas. Né? Mas em contrapartida precisa ter a capacidade intuitiva e analítica, né? Os dois bem equilibrados. Uma tendência, ou a outra tendência, é um conhecimento de finanças para tomada de decisões, que é isso, né, junto com todos esses aspectos, a gente vai trabalhar muito aqui. Como ter conhecimento de finanças estratégicas, eu não digo nem finança operacional, é estratégica para tomada de decisão, para criar valor para o negócio de vocês. O outro ponto é domínio de tecnologia e ciência de dados. Então, hoje, com o avanço, né, da inteligência artificial, né, a gente vive na era 4.0, né, que é a revolução industrial e tecnológica, né, do mundo digital que a gente está. Então, é necessário dominar tecnologia e ciência de dados. Hoje, as decisões que não estejam baseadas em dados e com a forte fundamentação tecnológica para criar agilidade, agilismo, transformar em empresas ágeis, isso daí, se não tiver esse conhecimento, a possibilidade de prosperar o negócio fica bem debilitada. Né? E comunicação e influência, com toda certeza, é uma outra habilidade muito importante para os dias de hoje. E para isso, eu vou falar aqui agora quais são os conhecimentos que eu acredito que são necessários para todos vocês que estão me acompanhando aqui, para ter um embasamento mais forte no ponto de vista estratégico de finanças. Sabendo que o objetivo sempre é gerar uma rentabilidade patrimonial da empresa, né, ou sobre o capital investido, acima do custo de oportunidade, mas que essa rentabilidade seja responsável, ou seja, cumprindo a função social da empresa no mundo. Não é só aquela visão capitalista de gerar lucro a qualquer custo. Não. É gerar lucro com pessoas engajadas, felizes, times prósperos para poder prosperar uma sociedade. E o conhecimento básico de finanças que eu acredito que vocês precisam ter, e nós vamos trabalhar isso daqui ao longo do tempo, são as demonstrações financeiras. Quais? DRE, demonstrativo de resultado,
e o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Um pega o aspecto de regime de competência e outro aspecto de regime de caixa de entrada e saída do dinheiro ao vivo. Outro conhecimento básico é saber fazer uma análise de resultados e impacto das decisões tomadas com base na DRE. Também a análise do fluxo de caixa da empresa de forma direta e indireta, né, e o impacto dessas decisões com base, né, do que foi analisado dentro do demonstrativo de fluxo de caixa. E saber relacionar as atividades das empresas, né, os indicadores da operação com os indicadores financeiros. Então, ali, se for uma indústria, né, a perda, o refúgio ou qualquer outro indicador da operação, como que isso impacta efetivamente nos indicadores econômicos e financeiros, tá? Seja do aspecto comercial, seja aspecto de recursos humanos, né, aspecto operacional, industrial, qualquer coisa. Então, esses daqui são conhecimentos básicos que eu acredito que todos vocês precisam ter. Agora, quais são os conhecimentos intermediários, né, que superando a parte do básico, que eu acredito que vocês precisam ter? Um conhecimento das demonstrações financeiras do balanço patrimonial. Ativo, passivo, patrimônio líquido, mas para tomar decisões. Não é ser um contador, nem nada disso. É ler aquilo para tomar decisões para o negócio. E saber, consequentemente, em função disso, ter uma análise dos resultados e decisões sobre onde investir e por onde que eu vou financiar o crescimento da empresa. Seja por capital próprio, seja pelo próprio lucro, não é? Ou e buscar de recursos de terceiros para fazer o financiamento da empresa. Tudo isso, se você tiver as finanças na mão, você segue no mar mais tranquilo. Também de fazer a análise do caixa gerado pelas atividades da operação, financiamento e investimentos. Porque muitas das vezes a falta de caixa não é por causa da operação. Ela pode ser por uma outra causa. E aí a gente saber da onde que está gerando e consumindo o caixa da empresa, se é a operação, se é o financiamento, né, com bancos ou entidades terceiros, né, e investimentos, é fundamental. E também saber fazer simulação de cenários para otimizar os resultados financeiros, né? Em um vídeo anterior, né, vocês podem conferir, só um ponto lá que eu falei. Então, é saber simular receita baseado em preço e em volume, tendo conhecimento de pricing, né, e qual que é o ponto ótimo que vai maximizar a minha margem, né, qual o preço ótimo, né, aonde que tem a possibilidade da alavanca preço, né, e volume, como que eu vou estruturar uma força comercial para poder avançar de forma bem estruturada. Custos com relação a preço e consumo, despesas, projetar a necessidade de capital de giro em função de contas a receber e do respectivo prazo médio de recebimento, contas a pagar e o respectivo prazo médio de pagamento de fornecedores, e estoques com as respectivas coberturas de estoque. E de como que fica a estrutura de capital da empresa para que ela seja menos exposta ao risco e consiga maximizar o seu valor de mercado. Então são conhecimentos necessários e a gente tem um simulador, né, que ajuda justamente isso, de fazer todas essas projeções para uma tomada de decisão. Já um conhecimento avançado seria análise avançada do capital de giro versus a necessidade de capital de giro. Então a gente vai entrar nesses assuntos. Uma análise da rentabilidade das empresas por meio dos indicadores das demonstrações financeiras. Então, qual o retorno sobre o capital investido, retorno sobre o patrimônio líquido, está adequado ou não, aonde que eu poderia investir para poder aumentar a rentabilidade da minha empresa. Fazer também a análise de riscos de curto, médio e longo prazo e a análise do valor adicionado na empresa, ou seja, no valuation da empresa em função das decisões tomadas na operação. Então, esses são os conhecimentos básicos que eu acredito que seja fundamental para vocês terem, né, no dia a dia de vocês. Pessoal, então é isso. A gestão financeira estratégica na era da agilidade tem várias competências necessárias para os líderes de hoje e conhecimentos de finanças. Se vocês gostaram, compartilhem, chamem mais pessoas para o grupo, para o canal. Vamos montar aqui uma grande comunidade aonde que nós vamos fortalecer o conhecimento de todos os líderes
para que tornem as empresas mais prósperas